O que será que fungos, formigas, o Super Mario e zumbis têm em comum? Olha, eu tenho certeza que nesse vídeo você vai descobrir coisas sobre fungos que ninguém te ensinou na faculdade e que você pode usar na sua aula sobre fungos e seus alunos nunca mais vão esquecer. Então assiste esse vídeo até o final que eu garanto que ele vai te ajudar a dar uma aula inesquecível. Olá, pessoas endêmicas! Como vocês estão? Meu nome é João Lucas, eu sou professor de Biologia e mestre em Biologia de Fungos. E esse vai ser o nosso assunto de hoje. Nós, professores e estudantes de Biologia, sabemos que os fungos são tão peculiares dos demais seres vivos que até ganharam um reino só para eles, o reino fungi. Pesquisadores estimam que possam existir quase 4 milhões de espécies de fungos ao redor do mundo. Porém, apenas 10% aproximadamente dessas espécies são conhecidas pela ciência. Então ainda existe muito para se descobrir sobre os fungos. Só que convencer a maioria das pessoas que os fungos são seres vivos realmente incríveis, na maioria das vezes pode ser difícil. Principalmente quando nos deparamos frente a uma turma de alunos que nunca estudaram sobre fungos. A maioria das pessoas, ou mesmo seus alunos, pensam que os fungos se resumem naquele mofo que estraga os alimentos, ou a frieira que dá nos dedos, ou a cogumelos que muitas pessoas acreditam que se pegar nele você morre instantaneamente. Como por convenção os fungos geralmente são representados pela figura de um cogumelo, muitas pessoas podem achar que só existem fungos na forma de cogumelos, mas nós biólogos sabemos que a maioria das espécies de fungos não fazem parte desse grupo. O que as pessoas certamente não sabem é que os fungos vão muito além disso. E se você dissesse para eles que existem algumas espécies de fungos que zumbificam outros seres vivos, que entram em seus corpos e fazem com que eles matem outros seres vivos? Parece coisa de jogo ou filme de terror, né? Mas isso acontece naturalmente no mundo dos fungos. Outra coisa que muita gente também não sabe é que existem fungos predadores que caçam as suas presas e formigas que cultivam fungos como se fosse um jardim no seu ninho para a sua própria alimentação. Pode até parecer difícil de acreditar, mas isso acontece de verdade. Só que a maioria dos exemplos que nós levamos para a sala de aula é exemplificando a utilização dos fungos na produção de cerveja, vinho, pães, bolos, massas em geral. Como, por exemplo, as leveduras do gênero Saccharomyces, que é de extrema importância para a maior parte desses processos fermentativos, que só são possíveis graças à ação desse fungo. Imagina como seria o mundo sem esses alimentos. Ou então, sem a revolução na medicina que a penicilina, que também é produzida e extraída de um fungo do gênero Penicillium, ocasionou. Existem muitos outros exemplos incríveis sobre o fantástico mundo dos fungos que nós podemos levar para a sala de aula e prender a atenção da turma do começo ao fim. Uma boa forma de começar a sua aula ou apresentação é fazendo uma pergunta. De preferência, uma pergunta que você tenha quase certeza que a maioria não sabe a resposta e que eles vão ficar curiosos para saber qual é. Por exemplo, vocês sabem qual é o maior ser vivo no planeta Terra? Acredito eu que as respostas mais frequentes que vocês vão ouvir possam ser baleia azul, elefante, a sequoia gigante. Mas na verdade, o maior ser vivo atualmente conhecido é um fungo da espécie Armillaria-ostoi, ou popularmente conhecido como cogumelo-mel. Estima-se que esse fungo tem um tamanho de uma área de mais de 9 km². É incrível, né? Esse fungo foi encontrado no estado de Oregon, nos Estados Unidos, e os pesquisadores chegaram a essa estimativa de tamanho através de estudos moleculares que foram feitos em vários cogumelos e fragmentos de hifas que estavam na floresta. Lembrando que para explicar como é possível um fungo ter esse tamanho todo, o cogumelo que vemos é apenas a estrutura de reprodução, assim como outras estruturas de reprodução que existem. Porque na verdade esse fungo ele se desenvolve por hifas que crescem debaixo da terra. No caso da Armillaria-ostoi, acredita-se que atualmente ele cresça cerca de 1 metro por ano e tenha cerca de 2.400 anos de idade. Só com uma pergunta simples, você já conseguiu captar a atenção da turma e deixar eles muito mais interessados do que você vai falar depois. Isso foi exatamente o que eu fiz no início do vídeo. Eu selecionei 4 coisas totalmente diferentes entre si,
e coloquei elas em uma pergunta. Eu tenho certeza que depois disso você ficou no mínimo curioso ou curiosa para saber o que eu ia falar nesse vídeo. E falando em perguntas, eu tenho mais uma. Em algum momento da sua vida, você já acreditou em zumbis? Você já acreditou que algum dia pudesse haver um apocalipse zumbi? Pois acredite, na natureza existe um fungo que é capaz de zumbificar outros seres vivos. E esse fungo é um dos mais incríveis que eu acho. Inclusive eu mesmo já trabalhei com ele muitos anos aqui no Brasil, mas ele costuma ser frequentemente encontrado nas matas úmidas ao redor de todo o mundo. O gênero de fungos mais conhecido que tem o poder de manipular e zumbificar o comportamento dos seus hospedeiros é o gênero Ophiocordyceps. Mas como ele faz isso? Primeiro, esse fungo libera esporos no ambiente, que podem infectar vários tipos de insetos, como mariposas, gafanhotos, lagartas, mas principalmente formigas. Então as formigas estão lá na floresta de boa, vivendo a vida delas, forrageando, ou seja, procurando seu alimento, e de repente elas começam a ficar esquisitas. Ela ainda não sabe, mas ela foi contaminada por esporos e será a próxima vítima do Ophiocordyceps. Então, quando contaminados, esses insetos começam a ter o seu comportamento manipulado, e a hipótese é que isso acontece porque o fungo começa a liberar alguns compostos e se desenvolver na hemolinfa desses insetos, se alimentando deles enquanto eles ainda estão vivos. Isso porque o fungo precisa manter o seu hospedeiro vivo para conseguir o que ele quer, que é encontrar um local favorável para o seu desenvolvimento, que geralmente é um local alto como um galho ou uma folha de uma planta. Só depois disso é que o fungo mata o hospedeiro zumbi e pode dispersar os seus esporos novamente e contaminar outros insetos da mesma espécie. É por isso que ele manipula o inseto para subir um local alto, que é para os seus esporos percorrerem uma distância maior ao serem liberados e contaminarem o maior número de vítimas que puder. Por isso, não é incomum a gente encontrar verdadeiros cemitérios de insetos mortos por Ophiocordyceps em uma área de floresta. Após matar o seu hospedeiro, o Ophiocordyceps produz hifas especializadas que vão sair do inseto e é dela que se desenvolvem os esporos. Uma outra espécie de fungo também pode infectar seus hospedeiros e transformá-los em zumbis, principalmente moscas. É o Entomophtera musci. Esse fungo foi investigado por ser um potencial agente de controle biológico natural, pois ele infecta moscas que podem causar danos principalmente em moscas da fruta. Esse fungo provoca a morte das moscas e através delas infecta outras moscas que estão ao seu redor. E não é por menos que esse fungo é conhecido como fungo destruidor de insetos. Mas voltando para o Ophiocordyceps, essa história dele fazer os insetos virarem zumbis é tão incrível que ela inspirou uma série de videogame muito famosa chamada The Last of Us. Nesse jogo, os personagens basicamente precisam se defender de humanos hostis e criaturas canibalísticas que foram infectadas por uma mutação do fungo Ophiocordyceps. Vocês devem imaginar, mas não custa lembrar, esse fungo não faz a gente, ser humano, virar zumbi, tá? Na verdade, algumas espécies de Ophiocordyceps que infectam lagartas, principalmente na China, são utilizadas pela população em forma de chá, em gotas ou até mesmo em cápsulas, como um estimulador do sistema imunológico, e pode auxiliar no tratamento de combate ao câncer e até mesmo como um fungo afrodisíaco. Inclusive, existem alguns produtos que são derivados do Ophiocordyceps que são comercialmente vendidos em todo o mundo, que prometem a prevenção e o auxílio no combate a diversas doenças. Agora existe um fungo que tem um hábito carnívoro e que pode caçar a sua presa, assim como alguns animais da natureza caçam para se alimentar. Atualmente existem cerca de 700 espécies de fungos carnívoros, e esse fungo é capaz de produzir uma armadilha para capturar o seu próprio alimento ainda vivo. Esses fungos são do gênero Arthrobotres e são capazes de capturar vermes nematóides para se alimentar. Eles utilizam de estruturas específicas da hifa que conseguem capturar e aprisionar os nematóides até matá-los. Nesse caso, esse fungo consegue capturar sua presa ainda viva e pode ser importante para o controle biológico de nematóides no solo, que podem causar diversas doenças em plantas. Vocês com certeza já viram uma formiga carregando uma folha.
Muitas vezes a gente pode ver várias delas seguindo em fila, uma atrás da outra, carregando folhas que muitas vezes a gente fica pensando, como elas conseguem? Mas vocês sabiam que essas formigas não estão carregando essas folhas para se alimentar? Pergunto isso pois apesar dessa relação ser bastante estudada na biologia, eu mesmo só vim descobrir no final da graduação. E se você está descobrindo agora, provavelmente vai ficar tão chocado quanto eu fiquei. Assim como todo mundo que descobre isso fica. Então, como isso acontece? Essas formigas, que são consideradas cortadeiras, levam essas folhas para o formigueiro para alimentar uma espécie de fungo, que é essencial para a sua sobrevivência. Isso é um exemplo de mutualismo entre fungos e formigas. No interior do formigueiro, elas cultivam fungo Leucoacaricus gongelophoros, em câmaras na forma de micélio, como se fosse um jardim. E com as folhas que elas cortam, as formigas alimentam esse fungo. O fungo cresce e secreta metabólitos ricos em nutrientes que servem de alimentação tanto para as formigas quanto para as larvas que ainda estão em desenvolvimento dentro do formigueiro. E essas formigas têm muito trabalho para manter o fungo mais saudável e bem alimentado possível. Por exemplo, elas ficam atentas a alguma contaminação que possa surgir no fungo que elas cultivam, ou então o crescimento de algum parasita. E ao primeiro sinal de alguma coisa diferente crescendo além do fungo, imediatamente elas se livram deles usando as suas mandíbulas para tirar eles do formigueiro. Alguns cientistas observaram também que essas formigas possuem espécie de bactéria que cobrem seus corpos e que essa bactéria é capaz de produzir um antifúngico que elimina qualquer outro fungo que possa crescer na colônia ou ser trazido do meio externo para dentro do formigueiro. Desse modo, elas conseguem diminuir a entrada de patógenos dentro do formigueiro. Talvez você, assim como eu, seja da era Nintendo e pelo menos alguma vez na vida tenha jogado ou ouvido falar de Super Mario Bros. Mas o que talvez você não saiba é que aquele cogumelo vermelho que a gente já bateu muita cabeça para conseguir foi inspirada na espécie de fungo Amanita muscaria, que é esse cogumelo vermelho que a gente acha bonito, mas que é tóxico e pode causar alucinações caso ele seja ingerido. Apesar de ser encontrado no Brasil, geralmente na região sul, ele é comum mesmo em florestas de coníferas no hemisfério norte. Essa distribuição é devido à sua relação com as raízes de árvores como pinheiros. Todas essas curiosidades você pode usar na sala de aula, seja você professora ou professor de biologia, ou mesmo estudante que tem algum trabalho para apresentar sobre fungos. Eu tenho certeza que esses exemplos vão deixar seus alunos impressionados e fazer a sua apresentação ser muito mais interessante. Para finalizar, eu selecionei 3 documentários para você usar na sua aula ou apresentação. Todos eles são muito completos e caso você não tenha muito tempo, você pode escolher um trecho que achou mais interessante ou que combina mais com o tema que você vai abordar. O primeiro documentário foi exibido no Fantástico, que você pode assistir gratuitamente procurando por Reino dos Fungos na Globoplay. Esse documentário é muito completo e traz algumas das curiosidades que nós falamos aqui nesse vídeo e muitas outras coisas interessantes. O segundo se chama Fungos Fantásticos. Esse documentário está disponível na Netflix. Na minha opinião, é um documentário muito bom para você usar em sala de aula, principalmente o início, quando ele traz várias informações impressionantes sobre o universo dos fungos. Essa é uma ótima oportunidade para você unir o útil ao agradável, descobrir coisas novas e interessantes sobre os fungos e assistir Netflix. O terceiro e último é um documentário curtinho da BBC Studios, onde ele conta com detalhes como acontece a infecção de Ophicordíceps em formigas. Esse exemplo é perfeito para você usar na sua aula ou apresentação e ter a atenção de todo mundo. Eu tenho certeza que se você aplicar pelo menos um desses exemplos que eu trouxe nesse vídeo, a sua turma nunca mais vai esquecer desse conteúdo. Então conta aqui embaixo se você usou isso em sala e qual foi a reação da sua turma. Eu quero muito saber. E se esse conteúdo foi útil para você, se inscreva no nosso canal, comenta aqui se ele te ajudou ou deixa alguma sugestão do que você gostaria de saber para levar para sua aula. Não se esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo.